Muito boa noite e obrigado pela audiência e simpatia. Está lançado o debate sobre a revisão da Constituição da República de Angola. Promulgada em 2010, já lá vão, portanto, 11 anos. O Presidente da República e titular do Poder Executivo anunciou hoje a revisão pontual da Constituição. Por isso, no debate livre desta noite, vamos falar do valor da Constituição, a Bíblia do Estado Soberano de Angola. É um assunto que traz aqui aos estúdios Manuel Pinheiro, João Pinto, Mihaela Weba e Albano Pedro, a quem agradeço por mais uma vez estarem aqui para debatermos um assunto importante e que está hoje na agenda, um assunto que trouxe esta manhã, em sede do Conselho de Ministros, a intervenção pública do Presidente da República, como ele sublinhou, não para tratar das questões ainda atuais da necessidade do combate à corrupção, nem da Covid-19, mas de acontecimentos políticos e sociais dos últimos dias que têm despertado a atenção da nossa sociedade. O Presidente da República olhou também para o calendário. Hoje é dia 2 de março, dia da mulher angolana, por isso começo por si, Mihaela Weba. Qual é o seu comentário a propósito do anúncio feito hoje pelo Presidente da República, em sede do Conselho de Ministros, a anunciar a revisão pontual da Constituição da nossa República? Antes de mais, boa noite, caro Amilcar Xavier. Boa noite aos meus colegas de painel. Boa noite aos caros telespectadores da TV Zimbo. Queria, antes de responder a sua pergunta, fazer duas notas prévias. Primeiro, desejar um feliz 2 de março a todas as mulheres da OMA, braço feminino do MPLA, e desejar a todas as pessoas da minha família e amigos que me felicitaram hoje. Hoje não é meu dia. Hoje não é da Lima também? Hoje é o dia da Lima, é dia 18 de junho. E eu, enquanto angolana, revejo-me no 17 de dezembro, que é o dia da morte da Rainha Ginga. E, portanto, hoje é o dia das mulheres da OMA. Esta é a primeira nota. A segunda nota é um protesto, porque hoje houve uma conferência de imprensa na presidência da UNITA, em que a imprensa toda foi convocada para as 16 horas, 16h30, lá estarem, e a TV Zimbo também foi convocada, e a TV Zimbo chegou tarde, e todos os jornalistas lá estiveram, recolheram as imagens do presidente da UNITA, que fez a conferência de imprensa. A TV Zimbo chegou tarde e queria que o presidente da UNITA fizesse um pronunciamento exclusivo para a TV Zimbo. Ora, não seria impensável, porque o presidente da UNITA já nem sequer estava na sala, e foi com muito pouco agrado que eu verifiquei no telejornal de hoje declarações da jornalista a dizer que o presidente da UNITA não conhecia o artigo 40º nem o 44º da Constituição, o que não corresponde com a verdade, porque os trabalhadores, a equipa da TV Zimbo chegou tarde ao local da conferência de imprensa e, portanto, por isso é que Mas viu a reportagem da Zimbo? Viu as imagens da Zimbo sobre a conferência de imprensa? Vi as imagens da Zimbo sobre a conferência de imprensa. Vi as imagens. Por outro lado, sabe que o Presidente da UNITA fez duas comunicações sobre o mesmo tema. Gravou duas vezes. Não. O Presidente fez da uma UNITA, com máscara e depois fez outra sem máscaras, alegando que havia muita confusão na sala. O Presidente da UNITA fez uma conferência de imprensa e os jornalistas todos que lá estiveram conseguiram ter acesso às imagens, e foi através desses jornalistas que a TV Zimbo teve acesso àquelas imagens. E acha que portanto, o Presidente tem razão quando não, a condiciona... a TV Zimbo não foi correta ao dizer que o Presidente da UNITA impediu a TV Zimbo estamos a desviar o debate é sobre o valor da Constituição. As imagens. É um assunto que nós vamos voltar. Está reposta, pelo menos aqui, Mas vamos voltar ao assunto. Primeiro do que tudo é o valor da Constituição. Depois vamos voltar ao assunto, até porque o Presidente da UNITA disse ao jornalista da TV Zimbo que só gravaria caso a entrevista ou a comunicação passasse na íntegra, o que também não é correto. O valor da Constituição. O valor da Constituição. Ora bem, o Presidente da República hoje decidiu, em Conselho de Ministros, fazer uma comunicação pública ao país para fazer aquilo que em direito constitucional nós chamamos de uma decisão pré-constituinte. Decidiu que vai rever a Constituição da República de Angola através de uma revisão ordinária.
E, portanto, ele, nos termos do artigo 233, tem iniciativa legislativa, tem iniciativa de revisão constitucional, pode solicitar ao Parlamento que a Constituição seja revista. Portanto, entregou posteriormente aquilo que se chama proposta de revisão constitucional ao Presidente da Assembleia Nacional. Entretanto, nós, como deputados da Assembleia Nacional, tomamos conhecimento disso pelos órgãos de comunicação social e ainda não conhecemos o conteúdo da proposta de revisão constitucional. Está depositada já na Assembleia Nacional? Já está depositada na Assembleia Nacional, está na posse do Presidente da Assembleia Nacional, mas ainda não foi distribuído nem para as comissões de trabalho especializadas, nem para os grupos parlamentares. Portanto, os deputados ainda não têm conhecimento do conteúdo da proposta de revisão constitucional que o Presidente da República pretende. Mas tem conhecimento, por via da sua narrativa, do que pensa, sabe e quer o Presidente da República? Cruzei várias fontes e das várias fontes que cruzei, fiquei a saber que são pelo menos 40 artigos propostos para serem revistos. Entretanto, na conferência de imprensa, dei conta que não foram mais de 10 ou 12 artigos que foram revelados à imprensa na conferência de imprensa que foi dada pelo Dr. Adão de Almeida, o Dr. Márcio Lopes e o Dr. Francisco Queiroz. Portanto, não é possível saber, efetivamente, o espírito da proposta de revisão constitucional. Doutor João Pinto, qual é o alcance desta iniciativa legislativa presidencial para a revisão da Constituição? O conteúdo da mensagem do Presidente... Boa noite a todos, caros colegas do painel e nossos telespectadores. Dizer que o Presidente procura responder a alguma pressão que também já existia na sociedade, quer de académicos que pediam uma alteração pontual ou clarificação de certas normas da Constituição. E quer pela comunicação do Presidente, quer do Ministro de Estado e dos Ministros da Justiça e da Administração do Território, nota-se claramente uma preocupação para clarificação de normas, normalmente que tem a ver com a questão da eleição no exterior ou de angolanos residentes no exterior por motivo de estudo, trabalho ou doença ou outras razões, alargar essa questão que também era muito questionada publicamente, a questão relativa às autarquias locais, sobretudo o gradualismo, que é uma questão que deveremos, no debate, quando o diploma se receber, se analisar na especialidade, vermos o seu conteúdo, em concreto, como disse a deputada Mihaela Weba, que é o problema do gradualismo como requisito para a implementação das autarquias locais. Era uma crítica que se fazia porque dizia-se na altura que era uma restrição que punha em causa o princípio da igualdade. Há também uma preocupação neste debate que é relativo a instituições da administração independente ou autoridades administrativas independentes, que também o processo de revisão vai procurar clarificar. Há aí coisas em que o Presidente perde um certo domínio, ou seja, há aí uma certa abertura relativamente a nomeação do governador do Banco Nacional de Angola e a autonomia do banco, que quando recebemos a lei já discutíamos, nós deputados, já discutíamos porque o conteúdo da lei das instituições financeiras e o conteúdo da lei orgânica, a lei do Banco Nacional de Angola, exigiriam que a deputada Luísa, acho que a deputada Luísa da UNITA, na sua intervenção, colocou essa questão na Assembleia Nacional. Há aqui claramente uma preocupação para clarificar normas da Constituição, as questões relativas à administração eleitoral também. É preciso que a questão relativa às inelegibilidades do Presidente que se autodemite no segundo mandato
que também aparecem como matérias que terão que ser clarificadas. As questões das Já que é deputado inelegibilidades. e jurista, o Presidente da República, por exemplo, quer uma clarificação do modelo de relacionamento institucional entre a sua figura, enquanto Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo e Assembleia Nacional, no que respeita à fiscalização política. É a clarificação, tendo em conta o Acórdão 319, que é muito criticado por professores de direito constitucional, porque o Acórdão dizia que a Constituição não tinha normas que pudessem garantir a realização da fiscalização naqueles moldes de 2012. Resultante da Constituição, o Acórdão veio criar uma certa polêmica, uma certa, como podemos dizer, um certo constrangimento. E agora pretende-se que essas normas sejam clarificadas para permitir que os auxiliares do Executivo possam, de forma direta, irem às comissões de trabalho especializadas para apresentarem ou serem ouvidas. É o caso também da audição prévia do candidato a governador do Banco Nacional de Angola. Claramente, são situações que vêm clarificar, mas só na especialidade, tendo o documento em mão, vamos ver o conteúdo para um debate que eu acho que é muito interessante, e eu acho que há aqui um facto político, a ousadia, a originalidade em que pretende-se que certos poderes partilhados passem, aliás, certos poderes próprios do presidente passem a ser partilhados ou quase partilhados. O caso do governador e a autonomia do Banco Central. Exato, vamos abordar isso. Manuel Pinheiro, também jurista, mais uma vez boa noite, já esteve no Jornal desta noite. Estamos aqui a falar então da revisão pontual da Constituição. Agora, para a nossa vasta audiência, volto-lhe a perguntar o alcance, digamos, desta decisão tomada pelo Presidente da República, que hoje em sede de Conselho de Ministros é muito pouco habitual e original, portanto, sugere a revisão da Constituição. Para mim, eu considero relevante a iniciativa, mas dizer que trata-se de uma revisão ordinária da Constituição, uma vez que só existem dois momentos ou dois modelos de revisão da Constituição, tanto a revisão ordinária e a extraordinária, aquela que é feita por 2/3 dos deputados em efetividade de funções. No caso em apreço, o impulso processual, se pode dizer assim, foi da iniciativa do Sr. Presidente da República, uma vez que os deputados da Assembleia Nacional que representam a oposição são insuficientes para começarem um processo de revisão constitucional. E por uma questão de disciplina partidária, não se podia esperar que os deputados do MPLA tomassem uma iniciativa no sentido de conduzir uma revisão constitucional. Seja como for, é um passo importante para o país. Albano Pedro. Não, os deputados podem... Albano, perdão. Albano Pedro, eu falei seu comentário. A Constituição tem idade para ser alterada, né? Portanto, há 5 anos que poderia ser feito, foi promulgada em 2010. Qual é o seu comentário sobre aquilo que disse o Presidente da República? Bem, primeiro saudar a iniciativa do Presidente da República, não é? Por ter tomado essa corajosa decisão. Digo corajosa porque há muito tempo a sociedade vinha esperando por essa possibilidade de revermos a nossa Carta Magna e, evidentemente, não haviam grandes esperanças de que isso pudesse acontecer, porque havia a sensibilidade de que o Presidente e o seu partido estavam confortáveis com a Constituição que temos e, evidentemente, tornou-se uma grande surpresa para a maior parte dos setores da sociedade e eu, particularmente, fico regozijado. E aí vai a saudação. E, acima de tudo, porque este enunciado traz uma agenda política, quer para os partidos políticos, quer até para toda a sociedade, isso incluindo a própria sociedade civil organizada. Portanto, a partir de agora, temos novas agendas de trabalho que vão nos fazer olhar, então, para a nossa grande Carta Magna. E essa iniciativa
pelo que vejo, respeitou os limites constitucionais, não é? Os limites formais, materiais, circunstanciais, não diria tanto os materiais, porque os materiais ainda estamos para ver se efetivamente há iniciativas que não vão ferir a Constituição. De qualquer modo, todas outros limites penso que foram observados e, nesse sentido, criou-se uma legitimidade política para o Presidente da República tomar essa iniciativa. E depois fazer referência ao facto de que esta reforma é uma reforma que eu considero branda, pelo tipo de medidas que foram anunciadas. Elas não representam uma reforma profunda da Constituição, porque uma reforma profunda alteraria o figurino dos órgãos de soberania, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Não ouvi nada de substancial neste capítulo e, portanto, considero uma revisão branda, mas uma revisão branda que pode ser enriquecida pelo contraditório que vem a ser apresentado pelos partidos políticos da oposição, trazendo então essa dimensão que pode ser considerada profunda e que, pelos comentários que já ouvi do presidente do meu partido da oposição, que alega que se essa revisão não prever alguns aspectos como a devolução da soberania da Assembleia Nacional, será considerado um golpe constitucional, não é? O que faz presumir que esta é a agenda da UNITA. Portanto, a UNITA me parece que vai trazer esses elementos de fundo para ajudar a reformar a Constituição. Penso que nesse debate, então, esperamos que venha esta parte. Para terminar, nessa parte introdutória, o enunciado do articulado que está a ser trazido nessa revisão faz migrar, do ponto de vista de forma, o modelo constitucional, a nossa Constituição, de uma Constituição sintética, muito principiológica, com muitos princípios, para a chamada Constituição prolixa, um pouco no modelo da Constituição brasileira, em que há muito detalhe normativo. E um ponto de referência sobre esse detalhe está nas normas referentes ao Banco Nacional, que são normas que, na verdade, não precisariam migrar para a Constituição, porque a Constituição, tal como ela está, tem condições de assimilar uma lei ordinária que pode acolher todas as soluções que foram apresentadas como proposta de revisão em matéria de Banco Nacional. Entretanto, a necessidade de emancipar essas normas da ordem do nível infraordinário para a Constituição, isso demonstra que a vontade do legislador constituinte é avançar então para uma Constituição mais prolixa. Doutora Weber, voltando então à narrativa do Presidente da República, hoje, no início da reunião do Conselho de Ministros, fez um pronunciamento sobre a revisão pontual da Constituição. A doutora Weber já se pronunciou sobre o assunto, mas pergunto-lhe se isso não corresponde, de facto, o que disse o Presidente, se não corresponde à expectativa da UNITA, uma vez que Adalberto Costa Júnior sublinhar em diferentes ocasiões, portanto, questões relativas àquilo que o Presidente da República hoje fez alusão. É assim, o A Presidente... UNITA não está satisfeita com o que disse o Presidente ou pensa o Presidente sobre a revisão da Constituição? O Presidente da República vem fazer esse pronunciamento porque sofre pressões internas e pressões externas. Explico porquê. Vamos às internas. Não, vamos às externas vamos primeiro. às externas. Vamos às externas. A semana passada estivemos na Assembleia Nacional a tentar aprovar, e aprovou-se na generalidade, a lei do Banco Nacional, com a intenção de se dar a independência e falava-se da autonomia do Banco Nacional. Isso é uma exigência do FMI. Ora, não é possível haver autonomia e independência do Banco Nacional nos moldes que aquela proposta de lei tem, se não se rever a Constituição, no que diz respeito à competência que o Presidente da República tem de nomear e exonerar o governador e os vice-governadores do Banco Nacional. Então, há toda a necessidade de se rever a Constituição nesse aspecto. Portanto, isto é uma pressão externa. Pressões internas.
houve da sociedade civil, nomeadamente da Igreja. Mas nos Estados Unidos, quem é que nomeia, no caso, o líder do Banco Central americano? Eu gostaria de continuar a minha narrativa. Sim, mas pergunto-lhe. Eu gostaria fazer essa analogia? Eu gostaria de continuar a minha narrativa. Internamente, as pressões vieram da sociedade civil, nomeadamente a Igreja, as organizações não governamentais, alguns grupos de pressão que diziam claramente que havia normas na Constituição que efetivamente não eram normas que faziam com que a Constituição estivesse desfasada do ponto de vista daquilo que são os direitos, liberdades e garantias de cidadãos num verdadeiro Estado de direito democrático, nomeadamente a questão do voto dos cidadãos angolanos no exterior do país. E atenção, já na Constituição de 92, os cidadãos angolanos no exterior do país podiam votar para as eleições legislativas. Havia um círculo eleitoral. Acha que estavam reunidas as condições para que Tenha a diáspora calma, votasse em 92? deixe-me terminar o meu raciocínio. Havia um círculo eleitoral em que estes cidadãos no exterior do país votavam para elegiam 3 deputados, 2 para a África e 1 para o resto do mundo. Esta eleição nunca aconteceu. E, portanto, hoje o Presidente da República vem dizer que vamos introduzir na Constituição a possibilidade dos cidadãos angolanos no exterior do país poderem participar nas nossas eleições. E vai acontecer exatamente o mesmo que aconteceu em 92 e em 2008. Não há condições para os cidadãos angolanos no exterior do país votarem. Portanto, vai estar na Constituição, mas não vamos conseguir realizar. Exatamente porque não vai haver condições. Nós estamos a quantos meses das eleições? Seria em 2022. Não, neste momento, estamos em 2021. Estamos a um ano das eleições. Estamos a 2 anos praticamente das eleições. Um ano, 2022 vai acontecer certamente no final do último estamos a trimestre. 17 meses das eleições, mais ou menos. Portanto, eu não acredito que nesse espaço de tempo vamos conseguir fazer o registro eleitoral presencial dos cidadãos angolanos no exterior do país. Mas essa é uma razão para poderem da doutora votar. Eva subjetiva, não é? Atenção, se não estamos a conseguir fazer internamente, no exterior vamos conseguir fazer. Outra questão. Então não valoriza nada do que disse o Presidente da República. Atenção, eu não estou a dizer que estou a valorizar ou não. O mandato do Sr. Presidente da República está praticamente no fim. E em termos políticos, até é pouco ético alguém que está no fim do mandato aproveitar a sua maioria qualificada para impor uma revisão constitucional à sua medida. Deixa-me ouvir do Dr. João Pinto. Qual é o seu comentário? Eu falei menos tempo que o Dr. João Pinto. Já nós queremos, temos muito tempo para isso. Não, o meu comentário é que o Presidente apresentou uma iniciativa legislativa para... Não são os argumentos da doutora Weber. Os argumentos da doutora Weber são argumentos de natureza, como podemos dizer, não vão variar da maneira como quem faz parte da oposição, ou quem tem dúvidas, ou quem... São dúvidas razoáveis, mas quando se propõe uma revisão constitucional pretende-se clarificar, não é? Porque até agora esta matéria não estava clarificada. E além disso, as condições de eleições em 92 devem ser vistas no contexto daquela época. Hoje, a sociedade angolana... E de 2008. A sociedade angolana hoje, depois da Constituição de 2010, está muito mais esclarecida, pressiona mais e cada vez mais somos pressionados. Até eu nas redes sociais, às vezes, quando é que a comunidade, quando é que a diáspora vota? É claro, quando um presidente que está há 17 meses das eleições propõe alterar a Constituição, eu acho que isso deve ser enaltecido. Não devemos, é normal que a minha amiga, a minha ilustre colega, que tem as suas posições, que não deixam de ser democráticas, mas temos que ter confiança nas instituições. E eu aprendi na vida, tendo em conta o princípio da boa-fé, e às vezes gosto de ser ingênuo, acreditar que nós podemos melhorar. Como?
por via de compromissos políticos como este que o Presidente tomou. É preciso também que esta narrativa não se faça com o clima de desconfiança. Cada vez mais, hoje já se faz o registro o bilhete de identidade emitido no exterior, o passaporte, antes não era. É claramente uma evolução. O próprio debate sobre o registro eleitoral oficioso e a questão relativa à base de dados do ficheiro da base de dados também se clarifica cada vez mais. Acredito que essas dúvidas da doutora Mihaela Weber, que são compreensíveis. Não são só essas, e eu não sou nada ingênua. Sabe porquê, doutor João Pinto? Não disse, porque quando falamos dessa questão, eu levo para uma outra, que é a questão do gradualismo. Que é a questão do gradualismo. Como é que é possível alguém vir-me com a conversa de que vamos deixar cair o gradualismo, tirando o número 1 do 242 e deixando o número 2 do 242. Isto é sério? Não, é sério. Isto é sério? É sério porque é uma francamente, proposta que pretende retirar um obstáculo não do é um debate constitucional. obstáculo, porque o número 2 do artigo 242 contém o gradualismo. Pois, mas, o gradualismo, que é o gradualismo que a Constituição prevê, que é o funcional. Doutora Weber. Que é o gradualismo que prevê o alargamento gradual das competências, da atribuição de competências do Estado Central para as autarquias locais. Portanto, se eu quero dizer à sociedade que quero deixar cair o gradualismo, tenho que fazer o quê? Revogar todo o 242. Mas isso é na especialidade. É uma proposta Caríssimo. que o Presidente traz no sentido de alterar-se o número 1. A boa-fé das instituições, quando a proposta já não vem com boa-fé. Senhora deputada, não vá por aí. O que nós já temos feito, e é um processo de revisão constitucional, em que no debate técnico podemos chegar à conclusão o que é que pode ser clarificado. Continuando. Não é por aí. Continuando nas minhas não é ingênuo. Eu disse que eu é que gosto às vezes de ser ingênuo. Não, continuando nas minhas suspeitas. Eu não sou nada ingênua. A questão das inelegibilidades. Concordo plenamente que tem que haver uma distinção entre inelegibilidades e impedimentos. Mas notei que quem apresenta a proposta tem o cuidado de só apresentar aquilo que lhe convém. A inelegibilidade. Mas se é uma proposta, eu acho que não é por aí, deputada. Relativamente à questão da autodemissão no segundo mandato e a inelegibilidade relativamente ao cidadão que tenha praticado um crime. Ora, vamos convir que não é possível ser Presidente da República, nem ser candidato a Presidente da República, se não se preencher os requisitos para se ser deputado da Assembleia Nacional. Primeiro ele tem que cumprir com os requisitos para ser candidato a deputado da Assembleia Nacional. E só cumprindo os requisitos para candidato a deputado da Assembleia Nacional é que pode ser candidato a Presidente da República. Ora, não faz sentido virem com essa conversa. E por outro lado, deixe-me só terminar as minhas argumentações. Eu vi a conferência de imprensa e o jornalista salvo erro, do Jornal de Angola, faz uma pergunta e que não é respondida. Que é a questão de que se um cidadão que nasce em território nacional e os pais são estrangeiros, pode ser candidato a Presidente da República. Estava-se a referir a quem? Ora, que eu saiba, aqui nessa sala, eu não sei que idade é que o doutor Albano tem, mas aqui nessa sala, a única que não teve a nacionalidade portuguesa sou eu, porque eu nasci depois de 75, porque os meus pais, antes de 75, eram portugueses. Portanto, este debate que está-se a fazer em torno de um determinado candidato sobre a sua nacionalidade não tem razão de ser. E, portanto, utilizar uma revisão constitucional para introduzir inelegibilidades nesse sentido também não faz sentido. Bom, outra questão. Eu acho que isso é vamos acho que não debate a 4. Deixe-me ouvir. Não, Deixe-me ouvir Manuel Pinheiro. Já lhe dou a palavra. Permitam. Já lhe dou a palavra. Doutor João Pinto, Manuel Pinheiro.
Este timing, nós estamos hoje a 2 de março de 2021. Vamos ter eleições em 2022. Esta agenda, este caderno de encargos do Presidente da República está no timing certo? Bom, é assim, eu acho que nós temos que ter a presunção de boa-fé. E até prova em contrário, com as tecnologias que existem hoje, é possível cumprir com essa agenda. É possível executar essa agenda. As tarefas de âmbito eleitoral, o registro eleitoral, a base de dados. Hoje, como já que foi aflorado, é possível emitir muitos atos processuais no estrangeiro, BI, passaportes, tudo isso. Se houver boa fé nisso tudo, essas tarefas não me parecem ser impeditivas para a realização do pleito de eleições gerais de 2022. Agora, também temos experiências de termos legislado questões que nunca foram regulamentadas e que nunca foram executadas. Portanto, esta presunção também é também de ter em conta. Mas isso é dúvida, mas é dúvida normal. Essa é dúvida normal, só bom dado processo. Em qualquer processo, é compreensível. Dado processo. Agora, a realização de eleições que implicam a participação dos cidadãos angolanos no estrangeiro implica também a mudança do número de deputados. Portanto, hoje temos 220 deputados. Então, há que crescer, a revisão vai ter que ir também a um nível. Não interessa quem está no estrangeiro votar para quem não o representa. Portanto, esta é uma das questões que deve ser acautelada quando efetivamente se legislar neste domínio. Agora, relativamente à pretensão de exclusão de um eventual candidato às eleições presidenciais, eu mantenho a minha posição, aquela que já é subejamente conhecida. A linha A do artigo 110 da Constituição da República de Angola é um excesso. Não tem razão de ser. Porque é básico que uma lei não proíbe o candidato que tenha uma nacionalidade adquirida. Mas, entretanto, a Constituição não veda a possibilidade de quem tem duas nacionalidades originárias. Então, quem proíbe o mais não pode deixar de proibir o menos. Portanto, isso é um excesso. Portanto, o legislador de 2010 disse mais daquilo que devia dizer. Portanto, essa linha não faz sentido. Ela até porque está superada já pelo tempo. E aquilo que entendemos do discurso preambular do Presidente da República, houve uma parte onde ele diz que o debate sobre a questão da dupla nacionalidade é já um não assunto. E outra questão, relativamente ao engenheiro Alberto Costa Júnior, já não faz sentido fazer menção de dupla nacionalidade, porque até ele já renunciou a outra. E a nossa lei não considera o conflito de nacionalidades, mesmo que a tivesse. Claro. Mesmo que tivesse uma dupla. Mesmo que um cidadão angolano tenha uma nacionalidade tenha uma nacionalidade adquirida, não constitui impedimento para se candidatar a presidente da República. Não constitui. Por as razões que já aqui foram aduzidas. Porque, assim, o nosso grande erro é fazermos a interpretação da Constituição de maneira textual, sem combinar outras valências. Tanto a interpretação do direito, que é básico, não se deve cingir a letra da lei. Claro. Albano Pedro? O legislador consagrou concretamente o seu pensamento legislativo. Mas esse pensamento pode ser adequado a uma interpretação corretiva. Mas claro, estamos entendidos em relação a isso. Então, não está no direito democrático, não é a Constituição que define. Não, está bem, doutor. Isso está aceite. Isso está aceite. Quando convém, a Constituição vale. Mas estamos a dizer que é um excesso. É um excesso, doutor. Vamos voltar ao assunto, até porque vamos ouvir. Porque assim, então um indivíduo que tem nacionalidade, duas nacionalidades originárias, pode ser presidente da República de Angola.
um indivíduo que tinha Mas não, o adquirido debate não uma é esse, nacionalidade senhor. estrangeira, Esse debate... em pleno século XXI, e agora nós vamos aduzir, vamos criar circunstâncias ex novas. Estamos entendidos, Dr. Manuel Pinheiro. Deixe-me ouvir Albano Pedro. Não, há aqui duas notas. Primeiro, eu quero pedir aos meus colegas que representem organizações políticas para não sequestrarem o debate. Não, ninguém Num sequestra. campo, O debate é um debate. sim, não sequestrem, O debate é um fora debate. do interesse que deve caber a dinâmica da proposta de revisão constitucional, por uma razão muito importante. Mas essa é a questão, essa é a questão. Isso é uma proposta. É uma proposta e creio que os partidos terão a sua oportunidade para apresentarem as suas contrapropostas e espero que aí degladiem, se apresentem todas as suas. Não podemos ver isso como um produto acabado, que o MPLA está a trazer uma espécie de bolo envenenado, enfim. Eu penso que não é por aí, penso que a visão deve ser essa. Agora, pontualmente também, em relação à questão da nacionalidade, o que eu constatei durante muito tempo é que a nossa Constituição foi redigida com algum grau de inconsciência sobre o que tinha sido redigido em relação à nacionalidade adquirida. E eu acho que foi um erro do legislador que fez de forma inocente, não sabia. Porque muitos deputados, muitos juristas confundiram essa norma, confundiram o conceito de nacionalidade adquirida com dupla nacionalidade. E muita gente ficou confortável nessa ideia. Quando percebeu-se, creio que terei sido eu a levantar esse debate em público para corrigir o conceito, e muita gente percebeu que nacionalidade adquirida não se confunde com dupla nacionalidade, aí as pessoas começaram a perceber, afinal, que o problema não era proibir a dupla nacionalidade, mas não era propriamente proibir a nacionalidade adquirida, mas era focar-se a dupla nacionalidade, e agora vamos virar as baterias para a dupla nacionalidade. Portanto, é um problema que decorre de algum grau de inconsciência que se tinha dessa norma, e agora, felizmente, as pessoas estão a corrigir-se. Penso que é um erro que terá sido de uma cópia que foi feita, creio, da Constituição Portuguesa, e por aí trouxe esse erro. Esse, para mim, é o grande problema. Agora, optar se o candidato tenha uma única nacionalidade ou possa ter dupla nacionalidade, penso que isso não levanta grandes questões. Eu penso que isso não deve ser fraturante, porque há problemas sérios ligados a nós, angolanos. Muitos transitaram da colonização portuguesa para a nova república e, por força dessa transição, tiveram dupla nacionalidade. Outros, por causa das guerras, dos movimentos de libertação, tiveram que abandonar o território nacional. Portanto, nós temos aqui vários fatores que levaram a que as pessoas tivessem, no mínimo, duas nacionalidades. E penso que o legislador tem que ter cuidado, tem que ter sensibilidade de atender esses fatores todos e não criar um sentido, uma limitação no acesso ao cargo de Presidente da República. Então vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Estamos a falar do valor da Constituição, muito a propósito do que disse o Presidente da República hoje, João Lourenço. É um curto intervalo para compromissos comerciais. Nós já voltamos aqui na mesa do debate. João Pinto, Manuel Moreira, Albano Pedro e Mihaela Weber. Não sai daí. Bom, depois do pronunciamento do Presidente da República, seguiu-se uma conferência de imprensa, já ao cair da tarde. O Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, o Ministro da Administração do Território, Marci Lopes, e também o Ministro da Justiça e Direitos Humanos falaram sobre várias questões e responderam às perguntas que foram colocadas pelos jornalistas, mas vamos começar por ouvir Adão de Almeida, o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República. Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, decidiu, nos termos do artigo 233 da Constituição da República de Angola, exercer iniciativa de revisão da Constituição, cujo projeto de base foi apreciado hoje em sessão do Conselho de Ministros
e no início da tarde de hoje deu entrada na Assembleia Nacional através de uma mensagem que o Sr. Presidente da República remeteu ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional, contendo a proposta de lei de revisão da Constituição. Como qualquer Constituição, a nossa também visa dois grandes objetivos: ser um documento capaz de garantir estabilidade e de ter longevidade, e por isso não mutável com frequência, com regularidades curtas, mas ao mesmo tempo ser dinâmica e ser capaz de acompanhar a evolução e as mutações da sociedade. Foi feito um diagnóstico sobre os 11 anos da nossa Constituição, e esse diagnóstico mostra-nos, por um lado, que temos uma boa Constituição e que tem sido capaz de reger nos aspectos essenciais à vida nacional, no que tange a estruturação da sociedade e do Estado. Temos uma Constituição com um potencial de longevidade que é considerável, portanto, em condições normais, essa Constituição de 2010 deverá perdurar por um período de tempo considerável, tem um potencial de longevidade considerável, é potencialmente uma Constituição adaptada ao nosso contexto e à nossa realidade, apresenta-se como uma Constituição aberta e, por isso, com o potencial de longevidade, aberta para ter flexibilidade de se ir adaptando aos diferentes contextos políticos, sociais e outros, e também uma Constituição com um grande potencial de conferir estabilidade ao exercício da ação governativa. Deputado João Pinto. Bom, primeiro, esclarecer aqui algumas questões. Todas as constituições ou leis impõem limites ou inelegibilidades para o candidato, os requisitos para Presidente da República e para os deputados. No nosso caso, as inelegibilidades são aquelas que constam da Constituição. E o que se pretende em relação ao novo número que se pretende incluir é sobre a naturalização. Não tem nada a ver com a questão que se procurou trazer aqui ao debate. Ou seja, todos os cidadãos estrangeiros que se naturalizem angolanos para se candidatarem ao cargo de deputado deverão respeitar as regras dos 7 anos. Isso que fica bem assente. Em relação à nacionalidade, é isso que estou a dizer, não, mas agora vai constitucionalizar-se. Em relação à nacionalidade originária ou adquirida, essa questão não vale a pena estar a discutir. Deixa-me concluir o meu raciocínio. Doutor, deixa-me concluir o meu raciocínio. Não, está a dizer que vai Ou seja, os colegas estavam a trazer um debate sobre uma matéria que é a Constituição que diz que a inelegibilidade de candidatos a Presidente da República quando tenham adquirido uma outra nacionalidade, ou uma nacionalidade estrangeira. Essa é a questão. E em momento algum, aquilo que está a ser dito no processo de revisão constitucional, pelo menos dos dados que eu tive acesso, do que eu ouvi e da mensagem do Presidente ou conteúdo, essas questões são abordadas. Podem ser, como diz o Dr. Albano, no debate, aquelas questões que gerarem dúvida poderem ser esclarecidas. E é preciso um elemento importante no debate constitucional. É preciso o princípio da boa-fé e da confiança. Nós não podemos partir do processo de revisão constitucional com um pressuposto, curiosamente, de uma iniciativa que a sociedade pedia, toda a sociedade pedia, que era preciso clarificar em alguns pontos, e agora o Presidente aparece com uma proposta e, como diz a deputada Mihaela Weber, querendo levantar suspeições em relação à possibilidade ou não da realização de eleições no exterior. Não, o que nós temos de fazer é procurar clarificar para depois, a votação no exterior, para depois regular essa matéria de forma clara e evitar essa ambiguidade. Porque o que eu notei é que há uma preocupação de precisão constitucional sobre certas regras ou princípios que levantavam dúvidas. É que eu entendi. Doutor Pinheiro? Não, é na base daquilo que nós estamos aqui a aflorar. As questões dos deputados que têm nacionalidade ou que tenham adquirido a nacionalidade angolana, neste caso, isso está devidamente acautelado na Constituição. E mais, esta questão também vai implicar a revisão da legislação ordinária no domínio da lei dos partidos políticos e da própria lei eleitoral. Portanto, com este processo de revisão constitucional, vai também
exigir a adequação da legislação infraconstitucional à Constituição que vier a ser publicada com a Lei de Revisão Constitucional. Portanto, a boa-fé dos deputados e de todos quantos vão atuar neste processo é uma coisa que não deve faltar. Para os negociadores, fundamentalmente, a boa-fé tem que acreditar no processo, apesar das reservas fundadas que podem existir. São razoáveis. São razoáveis, são democráticas. Agora só esperamos que realmente a vontade declarada seja que não haja reserva mental. Claro. Porque na política angolana o que mais prejudica é a reserva mental. Quer dizer, declara-se uma vontade que não é a real. Isto é que tem estado a prejudicar, grosso modo, o país. Albano Pedro. Sim, de qualquer forma, eu prefiro pensar que isso não passa de uma proposta que deve ser enriquecida. Eu próprio tenho esperança que conseguirei, de forma indireta, influenciar alguma coisa nessa Constituição. Eu creio que vou engrossar... Nomeadamente? Não, poderei engrossar iniciativas da sociedade civil, porque todos estão chamados a dar a sua contribuição, quer oferecendo a sua contribuição aos partidos que se encontram no Parlamento, quer numa eventual discussão pública que se possa ter sobre a Constituição para que se altere esta ou aquela questão. Portanto, é um momento em que todos nós somos chamados a refletir essa Constituição e oferecer as nossas contribuições. Mas eu tenho duas notas fundamentais sobre aquilo que eu acharia ser fundamental na alteração da Constituição e que essa proposta passou a tangente, não é? Falo, por exemplo, da relação entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional, que é uma questão que me parece muito polêmica e, no meu entendimento, é que isso é uma questão... Mas que parece polémica por quê? É polêmica porque, por um lado, é uma influência técnica dos juristas, que não me parece ser uma boa influência, e, por outro lado, é um debate exacerbado pelos políticos. Porque quer-se partir para uma fiscalização parlamentar, que na verdade não produz resultados absolutamente nenhuns. Ou seja, quando se fala num controlo parlamentar, é expectável que disto resulte uma responsabilidade política. Há possibilidade de quem vem prestar contas. Está-se a referir à fiscalização parlamentar ao Executivo? Ao Executivo, sim. É expectável que, quando o Executivo tenha de ser fiscalizado, disso resulte alguma consequência. E a consequência é responsabilização política, e isso leva a que se destitua o poder executivo. Isso não acontece na nossa realidade, porque a nossa realidade coloca os dois órgãos de soberania a coabitar de forma harmoniosa. Logo, não há responsabilização política. Não havendo responsabilização política, qual é a utilidade do presidente ser chamado ao Parlamento? Para dar show? Para mostrar que fala bem e que pode prometer boas coisas, para depois ser insultado nas redes sociais e tudo parar por aí? Eu penso que não. Eu acho que estamos a ser ingênuos a trabalhar com esta proposta. Mas são obrigações constitucionais. Sim, mas responsabilidade política o que é? Eu penso que há uma má análise desse conceito. A responsabilidade política que não leva à destituição de quem é responsabilidade não é responsabilidade política nenhuma. Esta é que é a questão. Num contexto de poderes em que há coabitação, em que nenhum deles exclui o outro, não há responsabilidade política. E até acho que jocoso, a previsão constitucional, não tenho bem presente a norma, que prevê responsabilidade política do vice-presidente, dos ministros de Estado e dos ministros perante o Presidente da República. Que tipo de responsabilidade política é essa? Não existe. Não existe porque, primeiro, eles não são membros do governo nenhum, porque o governo é singular, é o Presidente da República que titula o governo, é ele que deve responder politicamente. Logo, ninguém responde politicamente que não tenha vazado em si poderes políticos. Portanto, há esses desfazamentos dentro da nossa Constituição
que me parecem que devem ser claramente definidos. Doutora Web, é essa a sua posição também? Eu acho que o Dr. Albano Pedro traz aqui uma questão interessante que, concorda? de alguma forma, foi também citada na conferência de imprensa do Dr. Adão de Almeida, quando dizia que fala-se dos poderes excessivos do Presidente da República e ninguém consegue apontar um poder excessivo do Presidente da República. Ora, eu tenho um poder excessivo para apontar ao Presidente da República. Nos Estados Unidos, já que queria tanto os Estados Unidos, agora vou-lhe dar um exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Presidente dos Estados Unidos é o gestor de todo o dinheiro dos Estados Unidos. E ele, enquanto gestor de cada dólar, ele é responsável por essa gestão. Ora, em Angola, o Presidente da República é o gestor de todo o dinheiro da Angola. E o que é que a Constituição diz? O Presidente da República não é responsável pelos atos praticados no exercício das suas funções. Atos de gestão. Salvo se for suborno, traição à pátria e a prática de crimes imprescritíveis. O Presidente da República quer essa clarificação. Não! O artigo 127 não vai ser mexido. Não. Este fica exatamente como está. Porque este artigo tem história. Não, eu refiro à fiscalização não. da Assembleia Nacional ao Executivo. Este artigo 127 vai ficar exatamente como está. E este artigo tem história. Este artigo é produto da monarquia francesa, que Charles de Gaulle foi rebuscar para aumentar os seus poderes. Mas na França fazia sentido. Por quê? Porque o gestor de todo o dinheiro da República Francesa não é o presidente francês. Sim, mas é o na altura ele primeiro-ministro. queria inaugurar uma nova república, Sim, como fez com a Quinta República, e portanto ele chamou assim vários poderes. Exatamente, mas ele não era o gestor do dinheiro. O gestor do dinheiro era o primeiro-ministro. E fazia sentido ele não ser responsável, porque ele não geria o dinheiro. Deixa-me ouvir o João Pinto sobre isso. Isso é uma questão doutrinal e é opção constitucional. As constituições podem consagrar responsabilização. O nosso sistema é de responsabilidade condicional, ou seja, o presidente não responde sob os atos de governação direta ao Parlamento. Pode ocorrer a responsabilidade que eu chamo de condicionada por força das normas do 100º, 29º e seguinte, ou seja, o presidente, se eventualmente praticar crimes de violação da Constituição, do regular funcionamento das instituições, de suborno, traição à pátria, crimes de corrupção, pode ser destituído. Só que não ocorre como nos sistemas parlamentares puros, em que o Parlamento demite o presidente ou, por uma moção de confiança ou desconfiança, ele perde o mandato. O nosso modelo não é assim. O nosso modelo é que o presidente... o nosso modelo permita-me. O nosso modelo, tendo em conta o facto do presidente ser eleito como cabeça de lista do partido mais votado, ele é eleito de forma direta, ora, a base é presidencial. Ou seja, quase sempre, mesmo no modelo americano, o crime de destituição ou impeachment ocorre em situações muito próprias, não é em todas as situações, primeiro. Segundo, o nosso modelo consagra, a doutora Mihaela Weba tem um artigo 2009 que levanta essas questões, e do ponto de vista acadêmico é correto. Mas do ponto de vista da opção constitucional, isso depende da opção que o legislador constitucional fez. Ou seja, no nosso modelo, o Presidente da República responde perante o Parlamento, entre aspas, quando se tratam de praticar crimes ou factos que lesem a pátria ou que são qualificáveis como crimes de corrupção ou crimes hediondos, vergonhosos. E também, não só, o impedimento do regular funcionamento das instituições ou o Estado de Direito Democrático pode levar a que o presidente seja destituído. Isso ocorre por via de uma maioria que o processo é remetido para o Tribunal Constitucional, para o Supremo, no caso de comprovar-se, aí ele perde o mandato. O que o doutor Albano Pedro coloca é uma confusão. Não podemos confundir isso. Confusão dele. Sim, a fiscalização política não pressupõe responsabilidade. A fiscalização pode. Pode ou deve? Pode. Ou seja, o modelo constitucional, por exemplo, nos sistemas parlamentares, ou semipresidenciais, quase sempre o primeiro-ministro tem que responder perante o Parlamento e é demitido. Porque, ou no sistema sul-africano, em que o presidente é eleito pelo Parlamento. O nosso não, ele é eleito
de Na forma lista direta, numa lista. Há aquilo que também o professor Jorge Miranda criticou. E é uma crítica compreensível, porque é uma opção constitucional. Mas o que nós podemos dizer é que a identidade, aqui podemos chamar a atenção à identidade dos sistemas de governo. O modelo, o exemplo é o modelo alemão versus o modelo espanhol ou o modelo português. O modelo semipresidencial português, de matriz parlamentar, ou o modelo parlamentar, que é o hispânico. Esse é o problema da nossa Hoje, Constituição. o nosso modelo Nós fomos buscar, foi buscar características de vários modelos. Vários modelos, e híbridos. fizemos Por isso isso. então, quem é e que deu responde? essa Constituição Onde é que está a atípica. confusão? E mais, há pouco Onde é que tempo, está a confusão? Amilcar, Agora há pouco está tempo, Amilcar, não. o doutor, Vocês trazem a confusão, que querem caçar a confusão. Não estamos a ser compreendidos. O doutor João Pinto estava a dizer nós que optamos em não responsabilizar Não estamos a ser diretamente o compreendidos. presidente. Logo não há Mas responsabilidade condiciona- política. Não, tem que ver o conceito da Agora, responsabilidade não pode política. pensar que a nossa opção constitucional está errada. Não, é uma Eu não opção disse que está errada. Não, é uma opção Eu constitucional. simplesmente disse Ou seja, que não existe. o nosso modelo não é tem este, utilidade. não existe outro. Agora, podemos um dia refletir, e é esse o debate que tem sido feito, que no quadro da fiscalização não se pode confundir que a fiscalização tem que ter como consequência imediata a responsabilidade. O nosso modelo não é esse. O que pode ocorrer é que, em consequência da fiscalização, se detectar-se que praticou-se um ato que viola gravemente a lei, o caso do crime de corrupção, o relator de uma comissão parlamentar de inquérito é enviado à Procuradoria-Geral da República, que diz o regimento. E aí sim, se detecta que se cometeu um crime. Isso não é responsabilidade não, política. condicionada. Isso não é política. É o processo Não, de vamos destituição que corrigir. pode Doutor, levar à destituição do Tá presidente. bom, Deixa-me tá bom. ouvir o Tem Mano direito Pedro. ao Mano Pedro, contraditório. deixa-me ouvir o Mano Pedro. Não, vamos ser claros. Responsabilidade política, responsabilidade jurídica são coisas completamente diferentes, doutor. E qualquer forma de responsabilização deve ter alguma consequência tangível. E eu não vejo normas que sejam positivadas que não deem resultados tangíveis. Nós temos uma Constituição que diz que nós queremos agora rever no sentido em que o Presidente responda diante do Parlamento. Se disso não vir consequência absolutamente nenhuma... Mas o doutor já viu penso- o texto da norma? Será que está mesmo escrito isso? Não, Eu tenho sérias dúvidas. Eu tenho sérias dúvidas que o Presidente vá ao Parlamento responder. Eu tenho Não, sérias isso O Presidente dúvidas. quer a Não, clarificação a minha do modelo questão e quer a minha apenas questão no é domínio da fiscalização política. Eu tenho foi as minhas fiscalização dúvidas. política. Isso foi pontuado pela Eu equipa que tenho apresentou, as minhas dúvidas. dizendo Vão que... lá os seus Tá bem, auxiliares, isso é uma como coisa. têm ido já. Tá Isso bem, já tem mas acontecido. vamos supor que eles vão... E o auxiliar não tem que responder politicamente, porque não tem Pois, mas é o que responsabilidade já política. acontece. Mas vamos E o que supor que vai o Presidente continuar a vá para lá, acontecer? apresenta um programa que não é credível, não é admissível. Que consequência que isso tem? Não tem consequência nenhuma. E eu me pergunto qual é a utilidade do Presidente estar na Assembleia para responder. Não há utilidade nenhuma. Meus caros, O doutor vamos passar. diz-me que é para recensear atos potencialmente criminais. Isso não é responsabilidade política. Isso é responsabilidade jurídica, criminal, civil, seu doutor, todo tipo. Seu doutor, Não podemos estar aqui a confundir os Perdão. conceitos. A responsabilidade Não política faça pressupõe confusão. apenas o dever, no nosso sistema, a responsabilização Então- política pressupõe apenas o ato que o Executivo ou os auxiliares do Executivo têm, como disse a doutora Mihaela Weber, que vão ter o dever, como se procura rever, o dever de irem às comissões parlamentares de inquérito, aliás, as comissões parlamentares especializadas, para poderem informar, Isso é um mero dever de informação, uma nota de ciência. Independência, Isso já já acontece. acontece. Mas é que a Constituição não previa, não tinha essa previsão constitucional. Isso é é o ciência. regimento que procurou fazer essa concretização. Mas isso é um debate concreto. Está bem, mas no isso debate- é uma Agora, nota de ciência. Não, aqui- mas aqui então foi dito- não chame de aqui foi responsabilidade dito- política posso- isso. posso- Podemos não chamar uma chame. responsabilidade Posso- condicional. Mas não é por isso, Aqui- cara. aqui Não foi podemos dito- enganar. aqui foi Não é dito- política. Aqui foi dito que o Presidente da República apresentou uma proposta que muitos cidadãos gostariam que efetivamente fosse apresentada, mas ele esqueceu-se de algo muito importante, que todos os angolanos, acredito, a larga maioria dos angolanos gostariam que o Presidente da República apresentasse como proposta. O que é que esqueceu o Presidente? Eleição direta do Presidente da República, separada
da eleição legislativa. Ou seja, voltarmos ao modelo de 1992. Uma eleição para o Presidente da República e uma eleição para os deputados da Assembleia Nacional. Os angolanos querem eleger o seu presidente. Em eleição, deixe-me terminar. Deixe-me terminar. Deixa terminar a Deixem-me terminar. Deixem-me terminar. Deixem-me terminar. Deixem-me terminar. Os angolanos querem escolher o seu presidente numa eleição autónoma do partido político. E mais, querem a possibilidade de cidadãos que não estejam afetos aos partidos políticos possam apresentar candidaturas independentes, como era possível em 1992. Ótimo. Ele não tem partido político e pode apresentar, recolhe assinatura junto dos cidadãos eleitores e apresenta a sua candidatura enquanto cidadão candidato independente. Independente de quem? Dos partidos políticos. Obrigado. A Constituição não permite isso. Eu Obrigado, gostava Dr. também, esperei que o país tivesse evoluído para um sistema que permitisse a paridade na ocupação de cargos eletivos entre homens e mulheres. Portanto, essa é uma questão que eu gostava que fosse acautelada. Porque, quer no artigo 23 da Constituição, onde existe o princípio da igualdade, e a norma número 2 do direito antidiscriminatório, portanto, não acautela. E o Estado angolano, de facto, tem estado em falta com esses princípios. Tanto o princípio da paridade entre homens e mulheres na ocupação de cargos eletivos. Estamos a referir concretamente que quando os partidos Não tiverem... só cargos eletivos. Mas Cargos de governação também. cargo de governação. Sim. Portanto, neste caso, o governo devia ter uma paridade entre homens e mulheres. O parlamento, paridade entre homem e mulher. E, inclusivamente, a possibilidade dos tribunais, que são um órgão muito importante para levar a harmonia à sociedade, também serem constituídos nessa base. Portanto, isso é uma falta essencial do nosso sistema constitucional. Nós queremos falar de harmonia de uma sociedade de igualdade de direito a partir de quê? A partir de uma interpretação discriminatória e elitista do direito. Já agora falando de paridade, eu introduziria a paridade na Comissão Nacional Eleitoral. Eu não digo para muito. termos eleições livres, transparentes e justas. Não digo muito a Comissão Nacional Eleitoral, porque nesse momento a Comissão Nacional Eleitoral praticamente não tem credibilidade nenhuma para organizar um processo eleitoral. Mas não tem exatamente porque não há paridade. Não tem porquê. Mas Porque você foi membro da Comissão grande Nacional parte dos Eleitoral. membros da Comissão... Não tem Grande parte dos membros da Comissão estão com o mandato expirado, Rapaz. por um lado. E por outro lado, o modelo de gestão eleitoral... Tem que haver disciplina. O modelo de gestão eleitoral em Angola já não é credível. Então, é necessário... Eu gostaria de ver que um dia alguém que perdeu eleições, telefonar a quem ganhou, dizer, olha, meu caro amigo, felicito por ter ganho eleições livres e justas. Isto é que eu espero como cidadão angolano. Isto tem a ver com transparência. Transparência do efetivamente. Eu acho que nós estamos Essa é a questão. São essas questões que eu também gostaria de ver acauteladas para o aprofundamento do sistema democrático angolano. Estamos entendidos, Dr. João Pinto? Repare, um debate tem que ter uma certa disciplina. Nós viemos aqui para debater o que é... E essa responsabilidade é vossa. Permita, não, desculpa. Eu acho que, como moderador, tenho o dever de garantir a disciplina e o objetivo do debate. Deputado o objetivo João Pinto do debate é direito. tratar de propostas Deputado João concretas. Pinto, vamos aos seus Já agora, argumentos. Vamos as aos seus questões argumentos. concretas em relação à Eu não igualdade, entro no debate, a mas a Constituição, minha pergunta tem que ter poder a também. Constituição reconhece no artigo 21º a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Isso significa apenas que, cada vez mais, porque tratam-se de situações de escolhas políticas, a regras como tarefas fundamentais. A Constituição consagra a igualdade, é claro que vai se evoluir para lá. Não se pode negar isso. Até porque, como regras da paridade resultante da igualdade de género da SADC, primeiro, e as convenções internacionais. As questões que estamos a discutir aqui é propostas concretas. Quem tiver propostas que procure melhorar o documento que foi apresentado, que as apresente. Agora, trazer aqui especulações ou, sei lá, dúvidas, eu acho que não ajuda o debate democrático. Mas não é civilizado quando queremos fazer debates
procurando desacreditar instituições. O senhor foi membro da Comissão Nacional Eleitoral. E é curioso, permita, e é curioso ouvir coisas que vêm, e é jurista. Sendo jurista, uma das regras de um jurista é compreender as normas que existem. Agora, nós podemos perspectivar, podemos propor renovação ou melhoria. O que nós estamos a fazer é sobre uma proposta concreta, sobre um processo de revisão constitucional que procura clarificar normas e não virmos aqui estar a querer desacreditar ou gerar dúvida. É isso que sempre se fez. Perdão, regressar à Constituição de 92, permita, não é minha pretensão regressar à Constituição de 92, que a UNITA nunca respeitou nem os resultados eleitorais e não aceitou assumir as consequências. Não é verdade. No jornal da Angola desmente o que o senhor está a dizer. Mas nós temos que procurar ter estabilidade. O debate político tem que ser feito no quadro no século XXI. Meus caros, vamos fazer aqui mais um intervalo. Vamos respeitar os nossos compromissos publicitários. Não sai daí, é um curto intervalo e vamos pôr água na fervura. É um curto intervalo e já voltamos. É o debate sobre o valor da Constituição, muito a propósito do que disse o Presidente da República esta manhã. Estamos aqui num debate sobre o valor da Constituição com Manuel Pinheiro, João Pinto, Mila Eba e Albano Pedro. Mas vamos ouvir o que disse Virgílio Fontes Pereira, também jurista, no passado dia 3 de fevereiro, a propósito do aniversário do Dia da Constituição. Foi organizado um congresso sobre direito constitucional e Virgílio Fontes Pereira foi ouvido pela TV Zimbo. Que atribui a nossa Constituição republicana? O melhor significado possível. Portanto, é a lei suprema do nosso país, é a linha de orientação que o Estado tem relativamente ao seu programa de edificação. É lá onde encontramos os princípios estruturantes de construção do nosso Estado, nomeadamente o Estado Democrático de Direito. E, portanto, eu penso que é sempre bom que haja um momento em que nós, angolanos, e não apenas a classe jurídica, possamos olhar para a Constituição e verificar como é que ela tem orientado, digamos, a nossa ação em termos programáticos e em termos de disponibilidade dos direitos e deveres que cabem a todos os angolanos. Como cidadão, pratica a Constituição? Pratico o mais possível, fazendo o meu trabalho como deputado, como cidadão também, cumprindo as minhas responsabilidades familiares. E 11 anos depois já tem idade para ser revista? Eu acho que sim. A revisão da Constituição não deve ser analisada como um processo em que as pessoas se sentam para discuti-la. O processo de revisão da Constituição, na minha opinião, é um processo de anotação permanente daquilo que são as vicissitudes que ela contempla, e também verificarmos como é que ela se adapta agora àquilo que são as novas demandas do mundo. Por exemplo, com as questões que foram colocadas na ordem do dia pela Covid. E então eu creio que, nesse ponto de vista e dessa perspectiva, o processo de olhar para a Constituição em termos de mexer com ela é um processo de todos os dias. Jurista Virgílio de Fontes Pereira, quem também falou no dia 3 de fevereiro na Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto foi o Vice-Presidente da República, de resto foi orador desta conferência. Vamos ouvi-lo. A Constituição angolana em vigor é o resultado de um longo percurso de constitucionalismo angolano cujas raízes são anteriores mesmo à própria independência de Angola. Desde logo, insere-se num quadro mais amplo do constitucionalismo africano, cujo período pré-revolucionário está relacionado com constituições outorgadas pela potência colonial, seguido de um período em que, por intervenção dos movimentos de libertação nacional, começam ou formatos de negociação, constituições negociadas com a potência colonial, ou discussão e introdução de conceitos de direito e de constitucionalismo
no âmbito, sobretudo, dos grandes movimentos de libertação nacional. O período seguinte, os novos Estados africanos independentes dão lugar ao surgimento de novas constituições, como regra, seguindo o modelo da antiga potência colonial, outros com ruptura com o modelo da potência colonial e aproximação ao modelo constitucional soviético. Há, de uma maneira geral, uma aproximação ao monopartidarismo, influência das elites militares e também influência dos conflitos internos e transfronteiriços e da Guerra Fria, por outro lado. A fase mais recente está relacionada com o período das democracias multipartidárias e do Estado de Direito, com o surgimento de um movimento de renovação constitucional em África, no qual se inserem experiências constitucionais recentes, como as da Namíbia, da África do Sul, de Angola e de outros países africanos. Um elemento que me parece importante referir aqui é que, no quadro das constituições ou do constitucionalismo como método de resolução de conflitos, surgem, sobretudo, três formatos: as conferências nacionais soberanas, as conferências multipartidárias ou as assembleias constituintes. A Primeira República, portanto, surge com a independência e com a entrada em vigor da primeira Constituição, a Constituição de 11 de novembro de 1975. Da Constituição da República, a partir de 1975, com a Lei Constitucional. Aproveitamos aqui um respigo da oração de sapiência de Bonito de Sousa, vice-presidente da República, quando foi da realização do primeiro Congresso do Direito Constitucional, que foi organizado pela Universidade Agostinete, mais concretamente a Faculdade de Direito da Universidade Agostinete. Pois bem, é um assunto que também está em cima da mesa, porque o Vice-Presidente da República, enquanto professor de Direito Constitucional, tem igualmente também algumas responsabilidades na história, digamos, da Constituição angolana. Voltando ao debate, Dr. Albano Pedro. Bem, eu julgo que, fazendo alguns aditamentos e comentando a posição do Ministro do Estado, ele fala no potencial de longevidade e de adaptabilidade dessa Constituição. Eu, no início, dizia que foi uma revisão, a proposta é branda, ela não é estruturante, porque, para mim, para ele ter esse potencial de longevidade, ele tem que ser representativo da vontade da maioria e, sobretudo, deve adaptar-se aos novos tempos. Nós estamos num momento em que todos os Estados de direito e democrático, costuma-se usar no sentido contrário, para uma adaptação dos conceitos pela doutrina portuguesa, todos os Estados de direito e democrático caminham para a maior abertura possível de participação política dos cidadãos. Isso significaria que, no âmbito dos três poderes soberanos, teriam de haver revisões profundas. A primeira revisão seria no domínio do poder judiciário, porque o Estado de Direito, que é, antes de democrático, é um Estado de Direito, assenta, sobretudo, no funcionamento equilibrado e equidistante do próprio poder judiciário. E aqui tive uma má surpresa na proposta, quando o ministro Queiroz diz que vai-se corrigir a questão da hierarquia dos tribunais, colocando o Tribunal Supremo no topo da hierarquia. Eu estava quase a pular de contente, mas depois sou surpreendido com a ideia de que esta hierarquia tem uma importância meramente protocolar, no sentido em que quem estiver à cabeça do Tribunal Supremo será então aquele que vai ter o benefício de representar o Poder Judiciário. Eu fico desiludido com esse tipo de proposta, porque eu esperei que o Tribunal Supremo, tal como eu concebo, fosse vir então assumir o seu papel de tribunal pleno,
no sentido em que seja o tribunal em que converge toda a jurisdição, não é, superior, porque o Tribunal Supremo teria de se colocar acima dos tribunais superiores, para que representasse então o vértice da jurisdição, do sistema jurisdicional angolano. Penso que ainda estamos distantes nisso. Uma segunda proposta que eu acho estruturante para tornarmos longeva a nossa Constituição está no sistema parlamentar. Precisamos de um sistema bicameral para que ele seja efetivamente representativo. Que tenha duas câmaras, uma Câmara Baixa e Alta. Aqui estamos a falar de um Senado e da Assembleia Nacional, que já a temos como conquista democrática. Quem estaria no Senado? No Senado estariam os cidadãos que pudessem ser eleitos de forma direta pelos cidadãos, né? Os seus concidadãos. Mas depois terminaria dizendo que depois falta o Poder Executivo, e os meus colegas já debitaram o suficiente sobre isso. Nós precisamos efetivamente que o mandato soberano do soberano originário, que é o cidadão, passe de forma clara e direta ao Presidente da República. Agora, os modelos de elegibilidade do Presidente da República, isso pode ser discutido. Podemos olhar para o modelo sul-africano, que eu considero ser de transmissão indireta, em que o Presidente da República acaba sendo eleito dentro do Parlamento, ou podemos considerar o modelo do Botsuana, que são dos melhores modelos, estou aqui a recensear os melhores modelos que temos na região, em que o candidato às eleições presidenciais é um indivíduo independente que colhe a assinatura de mil eleitores, o processo sobe ao Conselho Nacional Eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral valida a candidatura e depois faz remessa dessas candidaturas à Assembleia Nacional e os deputados elegem o Presidente da República. Portanto, são modelos que podem melhorar o atual modelo eleitoral do Presidente da República, que é muito confuso, que dá a ideia de um deputado que se distancia da Assembleia Nacional para exercer o cargo de titular do Poder Executivo. Certo, vamos então mudar de assunto. Agora quero ouvir a doutora Weba sobre a eliminação do princípio do gradualismo como um princípio constitucional condutor do processo de institucionalização efetiva das autarquias locais. Foi um dos pontos dominantes da narrativa do Presidente da República. Realmente foi. E ao ver o Vice-Presidente da República discorrer sobre a Constituição, a primeira Constituição, a Lei Constitucional da República Popular de Angola, de 10 de novembro de 1975 e não 11 de novembro de 1975, foi feita a 10 de novembro para entrar em vigor às 0 horas do dia 11 de novembro de 75, lembrei-me que ela foi fruto dos acordos de Alvor. E, por causa disso, é que tinha algumas normas que não faziam muito sentido para o contexto daquele momento. E vou dar aqui um exemplo. Artigo 51. As autarquias locais têm personalidade jurídica e gozam da autonomia administrativa e financeira. Isso estava no artigo 51 da Lei Constitucional da República Popular de Angola de 1975. Desde 1975 que nós temos as autarquias locais na Constituição. E até agora não conseguimos institucionalizar. O Presidente vem dizer que, na sua proposta, vai deixar cair o gradualismo. Todavia, o gradualismo que ele pretende deixar cair é o número 1 do artigo 242. E o número 1 do 242 estabelece o seguinte: a institucionalização efetiva das autarquias locais obedece ao princípio do gradualismo. Ponto. Agora o número 2. Os órgãos competentes do Estado determinam... Número 2 do 242. Do 242, que não vai ser revogado. Os órgãos competentes do Estado determinam por lei a oportunidade da sua criação, o alargamento gradual das suas atribuições, o doseamento da tutela de mérito e a transitoriedade entre a administração local do Estado e as autarquias locais. E querem nos fazer crer que será numa norma infraconstitucional, durante a negociação da lei da institucionalização das autarquias locais, que se vai debater então a questão de onde vamos, como é que vamos começar a institucionalizar as autarquias locais.
jornalista da TV Zimbo, fez uma pergunta muito pertinente. Perguntou se o facto de retirarem a questão do gradualismo da Constituição significava que, então, isto iria fazer com que houvesse simultaneidade de autarquias em todo o território nacional. E a resposta foi clara. Não. E não é isso que os angolanos querem. Cada angolano quer autarquia no seu município. Ninguém quer ficar de fora. Deputado João Pinto? Bom, as propostas vão ser analisadas na comissão. Eu acho que só depois disso é que nós podemos olhar sobre o conteúdo e as contradições que possam existir, se caso existam. Porque a Assembleia, quando recebe uma proposta de lei, aqui é uma proposta de revisão da Constituição, vai exigir uma reflexão profunda. Eu acho que a doutora Mihaela Weba, ao colocar essas questões, são questões que a UNITA procura bater-se sempre. Não é? Quando se discutia o gradualismo, o problema era geográfico, funcional, que não existia. Funcional. Curiosamente, o número 1 fala que no momento da institucionalização das autarquias locais deve-se obedecer o princípio do gradualismo. Ora, as o número autarquias... 2 é que estabelece o funcional. É que, curiosamente, essa proposta vem dizer que é melhor retirar este princípio que condiciona logo o início da discussão, que é a tal discussão onde vamos começar. Essa é a questão. Os dois ministros disseram que só se retira o número 1 e o número 2 fica. Mas é isso. Então não se retira. O gradualismo aí que se pretende é a polêmica no momento da institucionalização. Como temos uma lei em discussão, para não haver barreira imediata, há uma flexibilização. Eu acho que é positivo. O que a deputada Mihaela Weba procura questionar é se o gradualismo funcional há ou não de continuar. Ora, mantém-se na Constituição que pretende-se remover a discussão que a deputada Mihaela Weba fez e muito bem, procurava contestar, dizendo que o gradualismo geográfico violaria o princípio da igualdade, da universalidade. Princípio da universalidade. Ora, a questão que se coloca é que o presidente da República, ao tomar a iniciativa, vem trazer, curiosamente, essa questão como uma questão que não pode servir de barreira para a institucionalização. Eu acho que é positivo. Agora, quanto ao conteúdo, se o número 2 deve manter-se, a norma ter apenas o conteúdo do número 2, essa é uma discussão que se faz na especialidade. Mas permita que lhe diga, as autarquias não foram implementadas desde 75, que as normas da lei constitucional consagram as autarquias locais por razões históricas, que não vale a pena que regressarmos ao passado. O passado deve servir como referência e todos nós sabemos que a administração do Estado em todo o território só foi conseguida depois de 2002. Ora, estamos numa fase em que melhor se pode discutir isso com mais serenidade até. Manuel Pinheiro? Sim, obrigado. Estamos a falar aqui da eliminação do princípio do gradualismo. Eu acho foi sublinhado pelo Presidente da República. República. Uma das coisas que nós devemos ganhar é deixar de pensar o direito de maneira elitista e discriminatória. Se nós conseguirmos acabar com esse tipo de pensamento supremacista, de pensar que os outros não valem nada, uns é que valem, isto não será... Não Quem é que está a pensar assim? Não, muitas vezes verificamos esse tipo de ideias. Isso é próprio da exclusão política. E a exclusão política, quer em Angola, quer em toda a parte do mundo, não deu nada. Não deu nada. Nós não podemos continuar a ser órfãos da Guerra Fria. Quer dizer, um país só tem mérito, o governo de um país só tem mérito, a sua Constituição, quando consegue resolver o problema do seu povo. Mas vamos à proposta do Presidente da República. Qual é? A eliminação do princípio do gradualismo como um princípio constitucional condutor do processo. É uma boa iniciativa. É uma boa iniciativa. É uma boa iniciativa. É uma boa iniciativa porque entendemos que, de facto, os angolanos são todos. Não pode haver uns angolanos que votam, outros que não votam. Os menores de 18 não votam. Os menores não votam porque não têm a capacidade eleitoral. Os menores de 35 anos não podem ser candidatos à frente da República. Mas quando o doutor João Pinto não desvirtua, é coisas essas coisas que estou a dizer, que nós não devemos ser, digamos, essa interpretação elitista e discriminatória das pessoas. As normas porque nós estamos a ver... Não, está bem, mas até agora, o que nós temos estado a ver, ao longo desse tempo todo,
é prática de exclusão. Quer dizer, continuarmos como sendo órfãos da Guerra Fria. Isso tem que acabar. E estava a dizer que o mérito de uma Constituição e de uma governação é a sustentação de instituições fortes, capazes de assegurar os direitos, garantias e liberdade das pessoas. Não são as pessoas em si. Nós nos enganamos muito. Juramos pessoas, reis e rainhas, ao invés de jurarmos Constituição. Está a ver? Mas a Constituição este é criada para regular a sociedade. Este é que é o grande erro que muita gente em Angola tem e noutras partes do mundo romantismo tem. jurídico é interessante. E nós não podemos, pelo menos eu não posso assegurar uma coisa dessa. Eu prefiro que seja jurada a Constituição. Que estamos a jurar pessoas. Nós não podemos estar a pensar em privilégios eventuais. Nós temos que pensar nos nossos direitos fundamentais enquanto cidadão deste país. Para todos. Para todos. Porque eu já vi muitas pessoas, quando estão no alto das suas cátedras, no poder, não querem saber da lei. Quando os mandatos terminam, estão a dizer, mas doutor, fui eu mesmo que aprovei isto. Foste. Porque naquela altura, você só pensava nos seus privilégios. Tá vendo? Foste um dignatário desleal. E nós temos que acabar com essa deslealdade. Mas a política não é assim. A Tá política bem. é um jogo de interesses. Tá bem. Conjunturais. Não leva as coisas. Isso é um romantismo jurídico. É o romantismo. Do princípio do gradualismo para eu queria terminar das autarquias locais. Relativamente à questão do poder judiciário. É um retrocesso. Para dizer o seguinte. Para já, Tribunal Supremo é uma tradução literal do castelhano para português. O correto seria Supremo Tribunal de Justiça. Tá Ou Corte Suprema. O conceito de tribunal não cabe. Esse conceito Mas esse é um problema vem de inspiração castelhana. E por outro lado, nós devíamos É para não ser igual a Portugal. Nós devíamos evoluir. Por exemplo, extinguirmos o Tribunal Constitucional. E as funções que o Tribunal Constitucional tem iriam para um Tribunal Superior Eleitoral. Extinguiríamos também a CNE. Está a ver? Porque a questão da CNE qual é? É que todo mundo quer paridade. Mas não é possível criarmos uma assembleia, uma assembleia. Tribunal Eleitoral já vamos lá chegar. Tribunal de Especialidade. Já vamos chegar lá no Pedro. Efetivamente. Não pode ser Supremo. Não, é Tribunal Superior. Não pode ser superior. Não pode estar no topo. Mas é superior eleitoral. Não é só em matéria eleitoral. É uma designação. Não estou a dizer que seja o topo dos tribunais. O Tribunal Eleitoral também agora, mas não devia ser. Não devia ser. Para mim é uma opção. É uma opção. Mas estamos a discutir opções aqui também. Sim, não, mas isso não está em discussão. Esta questão de querermos pensar que o presidente do Tribunal Supremo só tem uma posição de proeminência a título protocolar, isso nada vale. Vamos ouvir. Isso não é um grande avanço. O princípio do gradualismo. Eu penso não que fuja a questão. Exatamente. Não, vou estar focado. Eu penso que o debate... Mas não responda o doutor Pinheiro. Eu acho princípio que o do debate... gradualismo. Exatamente. Acho que o debate fraturante sobre o gradualismo tinha a ver com o gradualismo territorial, com a implementação. Esse é que é o problema. Isso é o que dividiu a sociedade, polemizou, enfim. Mas não vejo nenhuma discussão que se tenha levantado com propriedade sobre o gradualismo funcional, porque isso não interessava as pessoas. As pessoas querem ver as autarquias institucionalizadas, mas depois não estão lá muito interessados em ver como é que vai funcionar a transferência gradual ou não delas. E nós que vemos esse fenômeno de forma técnica, penso que tem a sua justificação que se faça a tal transição gradual das funções, das atribuições. Por quê? Por causa das assimetrias regionais, as autarquias institucionalizadas, onde enfrentar situações ou processos de gestão completamente diferenciados, muitos deles serão mais débeis do que outros e, naturalmente, é completamente pacífico que se admita essa transferência gradual. Logo, estou a dizer que é pacífico que se mantenha o gradualismo funcional. Quem vai financiar as autarquias que
diria, as autarquias que não terão poder O financeiro. Orçamento Geral do Estado. Somos todos angolanos. Já lá chegaremos. Mas deixa-me ouvir a Não, Dona Filipe sobre isso. eu penso que foram avançadas percepções. Creio que o ministro Que Adão de autarquias vai Almeida... significar finanças próprias. Exatamente. O ministro Adão de Almeida trouxe a ideia de que haverá alguma autonomia financeira. O que quer dizer que haverá uma gestão financeira própria das autarquias locais. O que me faz perceber que haverá então um processo que se chama perequação financeira, que se vai instalar no âmbito da gestão financeira das autarquias, em que as autarquias, por um lado, hão de manter os impostos que captarem a nível local até uma certa percentagem, oxalá que seja até 60%, como tem sido regra, e os restantes 30% do seu orçamento vêm do Orçamento Geral do Estado. Fundo, nesse caso. Portanto, se for essa visão, eu já estou um pouco mais animado, porque até agora tinha uma outra percepção, por causa das várias propostas que estavam a ser apresentadas, ou várias visões. Eu entendia que haveria, então, uma concentração financeira a nível do poder central, para depois haver uma afetação local pontual a nível do Orçamento Geral do Estado. Com esse enunciado, há uma evolução. Agora vamos melhorar os modelos ou os mecanismos de receitas. Vamos ter que determinar, aqui também teremos de melhorar, porque me parece que a ideia é que as receitas sejam fundamentalmente patrimoniais, não é? Que resultem de rendas, enfim, como é o modelo português, e me parece que a nossa realidade é outra, devemos eleger outros tipos de fontes de receita, e aqui, pontualmente, de acordo com cada realidade, podemos diversificar os tipos de receitas para engordar o orçamento da autarquia, de modo que as autarquias não venham a sofrer aquilo que eu chamo de possível chantagem, de no processo de gestão, estando sob confiança do eleitorado, venham a ter a sua gestão interrompida por falta de dinheiro afetados diretamente pelo poder central, por alegadas diferenças de cor partidária, porque quem está no poleiro é de um partido e quem está na autarquia é de outro. Portanto, para eliminarmos esse perigo na gestão e na credibilidade das autarquias, penso que o modelo da autonomia financeira vem a calhar. Outra proposta do Presidente da República é a constitucionalização de um período fixo para a realização das eleições gerais. Dr. Roberto. Ora, esta proposta inicialmente foi da UNITA, no debate da Constituinte de 2009. Entretanto, eu acho que hoje já não faz sentido. E já não faz sentido porque, com a entrada em vigor da Constituição de 2010, se ela for cumprida à risca, nós vamos ter eleições sempre em agosto. E mais, na eventualidade de existir uma autodemissão do Presidente da República, o dia fixo altera-se. Porque aí a eleição vai ter que ser feita em 90 dias. O Presidente autodemite-se, o Presidente da Assembleia Nacional... O Vice-Presidente? Não. Presidente da Assembleia Nacional. Artigo 128. Artigo 128. A autodemissão do Presidente da República, nos termos do número anterior, implica a dissolução da Assembleia Nacional, a convocação de eleições gerais antecipadas, as quais devem ter lugar no prazo de 90 dias. Não, ele fica Presidente em gestão. Em gestão, sim. Mas, entretanto, as eleições têm que ser realizadas em 90 dias. Logo, o dia fixo... Mas esse é um regime excepcional. Sim, é excepcional. Atenção. Eu acho que... É excepcional, claramente. Mas Vamos para um outro... Varia, o calendário varia. Vamos para dia uma... 28 de um ano, 28, vamos supor, ou 30, ou 25, o que se pretende é que, sendo semana, na terceira semana, cria estabilidade. Se forem, tendo em conta o princípio de que a terceira semana, vamos supor, do mês de agosto, por mais que haja variação, não estará tão condicionada com a data da convocação. E o Presidente, a margem de discricionar do Presidente é reduzida. Até é bom, deputado Emílio, é bom. É claro que... Dá alguma segurança vai jurídica? Dar, não. O que a deputada Mihaela Weber procura colocar é que já há uma estabilidade. Não há.
Por quê? Porque o dia 25 de setembro ou de agosto de 2017, 30 dias depois, vai viver uma situação em que em 10 eleições ou em 15 eleições, você terá que organizar as eleições para lá por volta do dia 10 ou dia 18. Ou seja, com a terceira semana, você cria uma estabilidade porque é mais flexível do que a convocação do presidente. Cria uma margem de discricionar do presidente da República. É bom saber que o presidente da República pelo menos ouviu depois, a ideia da não, UNITA. é uma evolução, eu acho que... Porque por 2 vezes a nossa ideia foi chumbada. Quer na Constituinte, quer na Lei Orgânica sobre as eleições gerais. Sim, mas estamos num processo de aprendizagem também. Sabe que esses 11 anos também, a mesma Constituição tem sido interpretada de forma diferente. Hoje ganhamos todos quando vimos essa questão, sobretudo quer a do gradualismo, quer das eleições dos angolanos residentes na diáspora, levantam questões muito positivas. Mas eu não sei se na questão do governador do banco nós ganhamos assim tanto. Já lá chegaremos. Porque, olha sabe aqui, porquê? também Porque a discricionariedade que está-se a tentar passar não é vinculativa. Ou seja, o Parlamento pode dizer não a um determinado nome e o Presidente da República decidir que sim, é este nome. Sim, mas e ponto final. A audição é uma coisa muito interessante. É uma coisa que obriga e a experiência... Não é vinculativa. Sim, não é vinculativa, mas o facto não é também tão discricionário assim. Porque o princípio da interdependência, deputada Mihela Weber, o princípio da interdependência, separação e interdependência, o facto do presidente estar condicionado para nomear alguém que tem que ter uma audição prévia, uma audição que corra mal, é um sinal de descrédito. Por exemplo, se um candidato a governador pergunta sobre a atual lei do Banco Nacional de Angola, aos órgãos do Banco Nacional de Angola, e não sabe normas prudenciais, por exemplo. Doutor, nós sabemos que o fator Cunha em Angola fala mais alto do que propriamente o currículo e a prestação. Mas é a pedagogia. Eu acho que o importante nessas propostas é, ainda que pareça de forma tímida, mas é uma ousadia. Se o Parlamento disser... Não, é que nos Estados Unidos, quando o Parlamento diz que não a um secretário, o Presidente não pode nomear. Pois, é um sistema presidencial. No caso da juíza, é um sistema presidencial. Era criticado e até disse que o Partido Republicano Democrático dizia que aquilo até punha em causa a própria independência da juíza e o presidente não. Mas, entretanto, foi a primeira a ficar contra o presidente Trump. Vamos fazer um curto intervalo. A independência pode ser desintegradora. Respeitar compromissos comerciais. A questão pode ser desintegradora. É o facto de que o mandato do governo... Vamos para intervalo, não temos hipótese. Vamos para o intervalo, é muito rápido. E estamos de volta, mais uma vez, obrigado a todos por estarem aqui nesta noite na TV Zimbo a debater sobre o valor da Constituição, um tema que está na agenda a partir desta manhã. A Constituição é a norma suprema que determina o sistema de produção do direito, goza de supremacia, ou seja, de nível superior às demais normas do ordenamento jurídico, que não a podem, obviamente, contradizer, juntamente com a rigidez constitucional. Essa supremacia é garantida pelo controle jurídico da constitucionalidade e das leis, que comprova a adequação do direito positivo à Constituição. A revisão pontual da Constituição, anunciada hoje pelo Presidente da República e titular do Poder Executivo, abre o debate para a alteração constitucional de vários artigos da Bíblia da nossa pátria. Na atual Constituição promulgada no dia 5 de fevereiro de 2010, portanto, temos 244 artigos e estamos aqui a debater essa revisão pontual anunciada pelo Presidente da República esta manhã, facto inédito, em sede do Conselho de Ministros. O Presidente, portanto, começou justamente por justificar as razões que levavam, portanto, a trazer hoje este tema para que, em sede própria, no Parlamento, os senhores deputados possam legislar sobre aquilo que o Presidente da República, portanto, propõe. Uma iniciativa legislativa do Presidente da República. Os instrumentos para essa revisão estão no Parlamento e nós, obviamente, para ajudar a esclarecer a opinião pública, trouxemos aqui João Pinto,
Manuel Pinheiro, Albano Pedro e Mihaela Weba, para debatermos este assunto. E vamos então falar agora sobre a questão do Banco Nacional de Angola. O Presidente da República diz que a afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente do Poder Executivo, e começo por si. Ora bem, de acordo com a Constituição atualmente em vigor, uma das competências do Presidente da República, enquanto chefe de Estado, é de nomear e exonerar o governador e os vice-governadores do Banco Nacional de Angola. Ora, essa é uma competência exclusiva do Presidente da República enquanto chefe de Estado. E, enquanto esta norma estiver em vigor, o Banco Nacional não poderá ter a independência que o FMI quer que o Banco Nacional tenha. Então, há necessidade de se fazer esta revisão, que o Presidente quer chamar de revisão pontual, mas que o doutor Pinheiro disse bem, é uma revisão ordinária, é a primeira revisão que nós vamos fazer, não é uma revisão pontual. E espero que assim não seja. Porque o Presidente, ao se pronunciar... Podem recorrer ao Constitucional. Não, o Presidente, ao se pronunciar assim, já está a condicionar a bancada parlamentar do MPLA. É só isso que nós... de que forma? É só isso que eu quero que se mexa. E mais nada. É isso, deputado João Pedro? Ele Quer já condicionar disse o Presidente? que é revisão pontual. A revisão pode ser ordinária ou extraordinária. Extraordinária. E mais, em qualquer... o nosso Mas quando o Presidente fala em revisão pontual da Constituição, quer dizer o quê? Não, eu entendo pontual no sentido de não alterar, como disse o Dr. Albano, e muito bem, não altera a estrutura da identidade do sistema ou do regime político. Pontual no sentido de clarificar normas, desenvolver normas que geravam equívocos, não é? É nesse sentido. Pontual no sentido de aquilo que é a genética constitucional, aquilo que é o regime político, não se mexe. É no sentido de clarificar normas que levantavam equívoco, como algumas normas levantavam dúvida. É nesse sentido. É claramente um processo de revisão ordinário, porque a nossa história é constitucional, mas também não impediria, ainda que depois que fosse uma revisão extraordinária, se existisse uma ordinária, mas não é o caso. Neste caso, é uma revisão ordinária, é pontual no sentido de que as questões que vão ser abordadas não são questões que vão alterar a identidade do sistema de governo ou do sistema político. Vamos então, Manuel Pinheiro, a afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente do Poder Executivo, tarefa que o Presidente Isto é um desafio e, portanto, como se pode ver, mas a experiência de gerir um país como Angola, me parece que esta independência pode ser de curto prazo, mesmo que se venham a configurar. Porque não é possível exercer poder de Presidente da República em Angola e não ter o controle do Banco Nacional. Mas o Dr. Pinheiro lembra-se que na Constituinte esta foi uma das propostas que a UNITA fez. Sempre foi uma bandeira da UNITA. Mas naquela Central as circunstâncias daquele momento permitia. Eram outras. Exatamente. Hoje podem Havia permitir, muito dinheiro. mas isso também pode dar, digamos, luz a muita conflitualidade. Porque qual é o mandato que vai se conferir ao governador do Banco Nacional de Angola? Certamente que é um mandato diferenciado do Presidente da República. Há possibilidade de um outro presidente coabitar com um anterior governador do Banco Nacional nomeado por outro presidente? Sim. Qual é o problema? Mas na nossa circunstância, isso pode não resultar. Se nós queremos um país verdadeiramente democrático, temos que não estamos a ver, estamos a falar na realidade, porque o Walter Filipe estava no mandato, tinha um mandato, não tinha um mandato. Mas isso tem que ver com as querelas internas do próprio MPLA. Mas é necessário ver que foi exonerado. Isso tem que ver com as querelas internas. Não estou a pôr em causa a legitimidade do Presidente da República de exonerar o Walter Filipe. Mas a verdade é que havia um mandato do Walter Filipe que havia que cumprir. Mas lá está, com esta revisão constitucional, o Presidente deixa de ter essa competência de nomear e exonerar a seu bel prazer. Deixa de ser um poder discricionário do Presidente. É uma experiência que vamos ver a sua prática. Porque vai ser uma competência partilhada entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional. Mas até que ponto é que
a audição da Assembleia vincula o titular a do Poder audição da Executivo. Assembleia Nacional deveria ser vinculativa. Devia ser no vinculativa. No nosso entender, deveria ser vinculativa. Sim. Mas não é. O presidente Mas também não continua com pode. poder Mas também discricionário. sendo vinculativa, poderia bloquear o bom funcionamento das instituições. Estamos entendidos, Calvano Pedro? Qual é o seu pronunciamento Eu sobre penso esta posição que da independência do Banco Nacional? o grande ganho que temos dessa percepção sobre a independência do Banco Nacional de Angola é a partilha de competências para indicar o governador. Eu acho que é um gesto quer dizer, penso que não houve pressão política suficiente para que ele cedesse, que o presidente cedesse, a menos que haja alguma pressão externa, mas eu penso que é um gesto de razoabilidade assumida pelo Presidente da República, no sentido de ceder a sua influência, parte da sua influência na nomeação do governador à Assembleia Nacional. Essa partilha vai emprestar algum grau de eficiência no sentido de termos um Banco Nacional com algum nível de independência e uma capacidade de ação prudencial um pouco mais reforçada. E eu acho que é aqui que estamos todos de acordo. Agora, é necessário que no domínio infraordinário hajam normas que consigam dar, de facto, capacidade ao Banco Nacional de assumir e concretizar na prática esse sentido de independência. Porque podemos ter uma independência nominal, no sentido em que há essa partilha de nomeação, mas depois, na prática, este órgão ficar refém do próprio funcionamento da máquina executiva, de modo que, na prática, haja um sequestro no funcionamento deste órgão. Portanto, aqui há um segundo trabalho que deve ser feito Por isso é no que sentido estão a de ir ao esclarecer detalhe na Constituição. Mas Por isso é que estão a ir ao órgãos detalhe na independentes, Constituição. Meus caros, estamos a fechar o debate, já não temos... Existem muito que nunca foram independentes. Exatamente, estamos a fechar o nosso debate, temos Os apenas próprios mais... tribunais superiores não são Para concluir, independentes. atenção, vamos concluir o nosso debate. Vai trabalhar para esta revisão. Sim, temos que trabalhar no sentido de procurar adequar a Constituição aos desafios que o país vive, procurar compreender também que em dados momentos históricos as Constituições não são perenes, as Constituições são adaptáveis e as exigências conjunturais também obrigam a tal situação. O caso do Banco Nacional de Angola, o caso da fiscalização, aqui no sentido de que já existe um regimento passando para a Constituição para se evitar a questão da dúvida, a questão do registro eleitoral oficioso, que procura-se também a questão dos cidadãos naturalizados que, ao concorrerem, que já consta da lei, dos partidos políticos e agora passa para a Constituição. Já está na Constituição. Aqui, não, estamos a referir-nos os candidatos estrangeiros no sentido de ocuparem, serem candidatos a deputados. Já Ou seja, está na Constituição. Esta evolução é claramente necessária para que os desafios que 145 número dois. atualmente existem sejam resultante da realidade política, económica e social. É claro que há sempre assuntos que podem ser mais aprofundados, mas as revisões, o importante numa primeira revisão é manter aquilo que se chama estabilidade. E parece que procura-se manter a estabilidade. Poder-se a pensar na especialidade, clarificação de certas matérias, adequação de certas matérias, sem fugir à identidade do sistema. Doutor Eva, vai trabalhar? Pelo povo, sim, sempre. E eu acho que esta Constituição, a UNITA vai apresentar aquilo que é a vontade dos cidadãos angolanos, e a vontade dos cidadãos angolanos é que tenhamos eleições autárquicas em todos os municípios, em simultâneo. É isso que os cidadãos angolanos querem. O que os cidadãos angolanos querem é que o Presidente da República seja eleito numa eleição direta, autónoma do Parlamento. O que os cidadãos angolanos querem é que as vicissitudes que o professor Virgílio Fontes Pereira disse, as vicissitudes da Constituição que não foram apresentadas pelo Presidente da República na sua proposta de revisão possam ser trazidas para aqui, nomeadamente a possibilidade de controlar os excessos, os poderes excessivos que o Presidente da República tem, e daí aqui
pelo menos 2 exemplos desses excessos e sobretudo, darmos ao Poder Judicial a verdadeira independência, imparcialidade. Eu acho que está dando menos tempo que o Dr. João Pinto. Independência, imparcialidade e, sobretudo, garantirmos que as eleições em Angola possam ser verdadeiramente credíveis, possam ser livres, possam ser justas e possam refletir a vontade dos cidadãos e eleitores e não a vontade de interesses político-partidários. Obrigado, Manuel Pinheiro, para fechar. Eu acho que não existem constituições modernas. Poderá ser chamado, poderá ser convidado para poder dar a sua contribuição também. Sim, aguardo. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso depende muito de quem necessitar dos meus bons ofícios. Eu sou cidadão, estou disponível e pronto, sempre que seja para servir ao povo angolano, isto não está em causa. O mais importante nisto tudo é a inclusão. Nós temos que lutar para a inclusão e temos que afastar todos os estereotipos e as querelas da Guerra Fria. Temos que deixar de ser órfãos da Guerra Fria. É tempo de incluir. Já não é um filho da Guerra Fria. Não, ainda é? Ainda há muita Guerra Fria, porque a exclusão e a interpretação elitista do direito e a discriminação é um padrão emergente da Guerra Fria. Doutor Albano Pinto, para fechar. Eu termino com um apelo, dizendo que eu gostaria que essa Constituição refletisse, essa revisão, fosse uma antecâmara para termos de futuro uma revisão mais profunda da Constituição. Isso, para mim, significa que, neste momento, devemos aproveitar a oportunidade, isso é um apelo extensivo a todos os partidos políticos, para que se remova um obstáculo crucial na Constituição, que é a proibição de referendos constitucionais, para termos a oportunidade de referendar pela primeira vez a nossa Constituição e introduzirmos matérias fundamentais na Constituição. E uma delas são, é preciso clarificar as línguas nacionais, as línguas oficiais. Não faz muito sentido termos apenas uma única língua oficial quando as instituições precisam comunicar-se através de línguas. Portanto, precisamos também ter a divisão administrativa do território nacional, que não existe na nossa Constituição. Portanto, há várias matérias que a nossa Constituição precisa para ser robustecida, de modo a que espelhe a vontade do povo. Isso passa por uma Constituição que seja votada por todos, e isso só uma Constituição referendada pode fazer. Eu acho que a questão essencial nesta reforma é o voto da diáspora. Eu acho que temos que reconhecer que, sejam quais forem os obstáculos que até então existiram, cumprir com esta promessa, cumprir com este dever imperativo constitucional, clarificando, vem consolidar claramente a inclusão. Isso é verdade, temos que reconhecer. É bom que, efetivamente, todos os cidadãos angolanos na diáspora sejam registados atempadamente para que possam corrigir votar, o que está mal, melhorar o que está bem. É o lema do nosso programa de governo. De 2022. Vamos esperar que isso aconteça. É uma das propostas do Presidente da República hoje, em sede de Conselho de Ministros, fez uma comunicação ao país sobre o que pretende ver em termos de revisão da nossa Constituição. Constituição que foi promulgada no dia 5 de fevereiro de 2010 e que vai ser alvo de revisão, iniciativa legislativa do Presidente João Lourenço, e que nos trouxe aqui neste debate com Mihaela Weber, Albano Pedro, Manuel Pinheiro e João Pinto, a quem eu mais uma vez agradeço, e você que esteve aí desse lado, obrigado mais uma vez pela sua simpatia e audiência. Boa noite, foi o Debate Livre da TV Zip.